Acho que o objetivo dessa conversa aqui é a gente falar um pouquinho hoje sobre RH, sobre alguns desafios e principalmente o papel da liderança no meio desse caminho todo, né? E tive o privilégio aqui, a oportunidade de convidar a Ju, que conheço há quase 20 e poucos anos, 26 anos, 25, e a Tamara, aí, que a gente estava fazendo a conta, quase mais de 10 anos também, né, Tamara? Verdade. Sempre a gente se relacionando aí dentro do mundo da RH, pessoas com extremamente conhecimento sobre a área, sobre o setor, enfim. Então vamos começar. Eu sou o Marcelo, sou um dos sócios da Illuminata e também sou o líder técnico, né? Tudo que a gente faz aqui dentro, de alguma forma, passa por mim. E também amo, talvez o que eu mais gosto de fazer na Illuminata é consultor, é entrar, entregar, estar com o pessoal, e isso é o que eu amo, né? Então, prazer imenso estar aqui, espero também poder colaborar aqui na nossa conversa. Queria já começar passando aqui para a Ju, para você ter o seu tempo aí de se apresentar. Boas-vindas, super obrigado, assim, de coração, Ju, você ter topado aí, que bom que deu certo. E passo a palavra aí para você. Obrigada, obrigada. É um prazer enorme para mim poder estar aqui essa noite e trocar um pouco com vocês, aprender também, porque a gente sempre aprende, né? A gente vem para falar, mas a gente vem principalmente para Uhum, aprender e para escutar. Bom, eu sou Juliana Bremer, trabalho hoje na Bayer, é, já completei essa semana 20 anos de uhum. companhia. Tenho Puxa. uma carreira aí bastante longa em RH, mas também fora de RH, né? Em alguns momentos da minha carreira eu tive a oportunidade também de trabalhar em algumas outras áreas fora do RH e depois retornei. Sou de São Paulo, sou brasileira, amo o que eu faço também, então acho que uma coisa que temos em comum é porque eu também amo o que eu faço. Uhum. E, e um pouquinho do lado pessoal também, sou casada com o Luiz, mãe do Felipe. Felipe tem 10 anos. E é isso. E toda a minha família aqui mora pertinho de mim. Que delícia. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer de tê-la aqui, né? E queria também aproveitar aí para passar para a Tamara, também para poder se apresentar. Seja bem-vinda, Tamara. Super obrigado você também ter aceitado. Estou bem feliz. Ah, que bom, imagina, o prazer é meu aqui, muito Uhum, bom estar com você, com a Iluminata e com a Ju aqui também, podendo ter esse momento de troca, como a Ju comentou, é sempre muito bom. A gente vem realmente, né, achando que vai, às vezes, trazer alguma informação diferente, alguma reflexão, mas no final a conexão gera sempre grandes aprendizados, né? Mas vamos lá, eu sou a Tamara Duarte, atualmente diretora de recursos humanos do Cabana Burger, mas uma experiência extensa aí na área de recursos humanos, também mais de 20 anos aí na área. Trabalhei em empresas de diferentes segmentos, então trabalhei na Marisa, no Ultra, na Natura, no Gerdau, enfim, uma experiência bastante diversa aí, com desafios bastante diversos também. É, imagino. também amo o que eu faço, amo de paixão. Sou psicóloga de formação, tenho formação em coaching também, que é uma atividade também que eu faço bastante, gosto bastante, né? Acompanhar desenvolvimento de liderança, formação, enfim. E do lado pessoal, sou mãe da Lolo, da Lorena, de 4 aninhos, meu bebê, minha princesinha. Imagino. E é isso. Muito Que bom estar bom. aqui novamente. Obrigada, Marcelo, também pelo convite, viu? Imagino. Que delícia. Eu estou curioso aqui com o que que a gente vai co-criar na nossa conversa, né? Muito Eu bom. gosto sempre de ir do macro para o micro, mas sabe o que vocês foram falando assim, já me veio? Todos aí, de alguma forma, com mais de 20 anos de RH, né? E, Aham, cara, os desafios de 20 anos atrás do RH eram um pouco diferentes dos desafios de hoje, né? Vocês foram falando, totalmente. eu falei, cara, como a agenda do RH mudou, né? Como eu vejo o RH uma área, para mim, assim, talvez a área mais importante que tem hoje, ou uma das mais, né? Não tem mais ou menos, mas, cara, então eu queria começar escutando aí, Ju, se você puder trazer um pouco, assim, na sua opinião, quais são os principais desafios que os RHs têm passado hoje, ou talvez o RH da Bayer, que você se sentir confortável aí para trazer de uma forma,
macro, né? Que desafios que você vê hoje na área de RH? Legal, legal. Obrigada pela pergunta. Acabei não falando, mas eu trabalho hoje, minha posição na Bayer, eu sou diretora de RH para a América Latina, focalizada na área de Product Supply, que faz todo o trabalho em Supply Chain Management dos nossos produtos, tá? E acho que o que eu vou contar aqui não são desafios só da Bayer, sem dúvida são desafios nossos dentro da organização, mas eu acho que são desafios, aí depois a gente vai ouvir um pouquinho a Tamara também, mas acho que são desafios que a gente vê do mercado, das trocas que a gente tem com outras empresas também, né? Eu acho que o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é quando a gente fala em plano de carreira, quando a gente fala em progressão de carreira, né? Eu acho que a gente vem de um RH dos últimos 20 ou mais anos aí, onde a gente sempre teve uma progressão muito linear, um plano e uma expectativa das pessoas, dos colaboradores, de ter um crescimento sempre vertical, um crescimento contínuo e geralmente na mesma função, né? E agora a gente está indo para um lado totalmente oposto. A gente está indo para um lado onde a gente deixa para trás esse sistema mais linear para ir para um sistema muito mais fluido, muito mais flexível e muito mais focado nas habilidades que esse colaborador traz para a organização. Então, a gente deixa de se fixar tanto numa descrição de cargo para se fixar nas habilidades que essa pessoa traz e que ela pode aplicar em diversas áreas da organização ou até fora, né? Então, acho que esse é um primeiro grande desafio, porque é uma quebra de paradigma muito forte da maioria das pessoas. A gente sempre trabalhou com aquela expectativa de eu entrar numa organização e eu ter muito claro aonde eu vou chegar, né? E hoje já não é mais assim. Então, acho que esse, para mim, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Só Eu uma acho que um observação, segundo, Ju, claro, desculpa te interromper, né? Não tem como falar de carreira sem falar de gerações, né? E foi sem exatamente o que eu dúvida. trouxe antes, né? Antigamente, a carreira na empresa era uma, gerações iniciais ali, X, né? Buscando estabilidade, e hoje em dia, essa nova geração que tem um outro olhar, né? Uma outra forma, estão assumindo a liderança. Então, quando você falou de carreira já como desafio, só desse ponto se desdobra diversos outros problemas Muitos. para ser resolvidos, porque mudou totalmente o mindset, né? Muito Sem legal. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio que as organizações estão vivendo. Acho que e o RH, obviamente, é um protagonista muito importante nisso. Acho que o segundo eu traria aqui manter o alto engajamento das pessoas, compromisso num ambiente hoje cada vez mais incerto da nossa economia, do Hum. mercado em que a gente vive, da volatilidade e todas as incertezas que a gente traz com toda a situação dos nossos países. E aí eu falo muito de Brasil, mas quando a gente olha para a América Latina é muito parecido, a gente vê muitas similaridades também. E isso tudo traz um sentimento de, muitas vezes, de impotência para os colaboradores, né? Então, como que o RH trabalha para manter uma saúde mental, física, emocional dos colaboradores nesse ambiente incerto, né? Que a gente também não consegue fazer grandes promessas, mas obviamente a gente tem um papel fundamental de trabalhar para que o ambiente seja o melhor possível, para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas tenham saúde e que, obviamente, as pessoas venham se desenvolver dentro da organização. Então, acho que eu talvez mencionaria como o segundo grande desafio do RH. E acho que terceiro e último, tenho N desafios aqui, mas acho que eu traria muito, a gente vem falando muito de diversidade e inclusão, né? E aí eu estou bem curiosa para ouvir da Tamara como que é diversidade e inclusão também no Cabanas, mas acho que esse é um tema que não é novidade, mas ele evoluiu demais nos últimos 20 anos. E hoje o grande desafio que a gente tem é a gente olhar para o nosso censo Brasil, entender, por exemplo, que a gente tem mais de 50% da população de pretos e pardos, e as organizações não chegam nem a 5%. Né? Estou dando um exemplo. Né? Então, isso a gente pode falar também de pessoas com deficiência, equidade de gênero. Então, acho que esse é um outro desafio que as empresas têm colocado muito mais intencionalidade, mas, sem dúvida nenhuma, a gente está muito longe do que seria o ideal. Então, eu teria outros N desafios, mas acho que esses três já daria aqui umas Já 3 já horas. tá bom, já tá bom. Só uma observação do seu segundo desafio que você trouxe um lugar aí da saúde mental, né? E agora começou a valer aí a NR1, né? De alguma forma, também está sendo mais uma movimentação, mais uma agenda que o RH agora tem, né?
Acho que já tinha, né? Só que agora está formalizado e Uhum. talvez até um pouco mais protegido. Mas vamos escutar a Tamara aí, Tamara. O que que você tem observado de desafios, né? Muito bem. Eu acho que são excelentes pontos aí trazidos pela Ju. Eu acho que mais no olhar aqui de complementariedade, né, dos pontos que ela trouxe. Eu sinto um desafio bem importante. Eu acho que tem a ver com o ponto do engajamento que a Ju trouxe, mas da questão da conexão, né? Como conectar o propósito da organização com o propósito daquele colaborador, que hoje em dia e aí um outro desafio que me vem, né, que a gente trouxe aqui também, né, lidando com as gerações diferentes. Então, como conectar propósitos com gerações, né, com momentos de carreiras absolutamente diferentes, e agora com a complexidade da IA, né? Então, eu acho que o grande desafio do RH é poder se aprofundar nesses movimentos, né, que o futuro vai trazer e que vão trazer cada vez mais complexidade, né, para trazer conexão, para trazer engajamento no final das contas das pessoas, e com que elas se apropriem cada vez mais, né, enfim, do propósito delas e da organização para desempenharem, né, e chegarem no melhor resultado aí para a organização e para suas carreiras, né? Acho que isso também é super importante. Não adianta a gente, enquanto RH, trazer só a perspectiva aí do ponto de vista do resultado da organização. Óbvio, isso é extremamente importante, mas isso já ficou velho, né? Já ficou para trás, né? Hoje a gente fala de um RH, e acho que destaco aqui, talvez como um dos principais desafios, considerando essa questão do olhar para o futuro, da tecnologia, da inteligência artificial, é o quanto que a gente integra as necessidades da organização com as necessidades de evolução da humanidade, né, de alguma forma, né? Eu trago para essa perspectiva, assim, né? Então, como que a gente, diante de todos os desafios que temos tido, né, ao longo dos anos e que se tornam cada vez mais complexos, como o Marcelo bem disse, há 20 anos atrás, não tinha a menor complexidade de que existe hoje, né? Mas como que a gente conecta isso sem perder, aliás, bem ao contrário, né? Porque acho que agora a gente vinha falando há 5, talvez 10 anos atrás, de um RH que tinha que ocupar um papel estratégico na organização, que tinha que falar de resultado, que tinha que falar a linguagem do negócio. Eu acho que hoje, integrado a isso, obviamente, porque a gente não vai poder perder de vista isso, mas como que o RH volta um pouco nesse lugar de origem dele, de recursos humanos, né? E defende uma pauta humana dentro da organização, né? De humanidade, de saúde mental, como o Marcelo estava dizendo, de poder enxergar né, e poder montar uma estratégia de desenvolvimento de pessoas integral, né, considerando o ser humano sobre todos os seus aspectos. Então, acho que esse é sem sombra de dúvidas, dos grandes desafios, né, que vão contemplar aí o nosso futuro aí como recursos humanos, né? E talvez desafios que a gente ainda nem saiba, né, Marcelo, Ju, porque tantas coisas Sim. a gente pensa, poxa, há 10 anos atrás, acho que a gente não tinha a menor ideia de onde nós estaríamos, né? Talvez daqui 10 a gente ainda tenha pouca visibilidade, né? Porque as coisas estão mudando e mudando muito rápido, né? Uhum. Muito bem. Se eu até pudesse complementar um pouquinho o ponto da Tamara, eu acho que ela, sem falar em cultura, ela falou muito sobre cultura, né? Eu acho que o É, RH tem um papel fundamental na construção e na transformação da cultura das organizações, né? Apoiando, né? Quando a gente, primeiro, né? Quando a gente fala cultura, a gente está falando da forma como as pessoas se comportam e a forma como elas interagem e trabalham juntas. Isso é cultura, né? E mudar a cultura de uma organização é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que as pessoas precisam ver propósito, né? Ela precisa ver um propósito naquele estilo de trabalho da organização, na maneira como as pessoas se comportam e se relacionam. E eu acho que o Uhum. RH também tem um papel fundamental em se conectar com esse propósito e ajudar a organização a se movimentar para essa cultura desejada. Né? Então, acho que tem mais um ponto aí que ela trouxe que me Sim. remeteu a essa experiência também que acho que todas as organizações vêm vivendo.
Mas é tudo coisa simplesinha de resolver, né? Cultura, tranquilo, 2 meses assim já se resolve, né? Pronto. É. Escutando vocês falar, o que eu tenho observado, acho que não é de agora, mas eu acho que agora está mais em pauta, né? As organizações, elas passam a ter um papel na educação. E assim, de verdade, né? Por isso que o que a Tamara traz dessa conexão quase que com o ser humano, assim, né? Então, antes mesmo de um papel que a pessoa exerce dentro de uma empresa, existe um ser humano ali, né? E isso está começando a ser olhado, começando a ser integrado, porque não dá para separar, né? Não é nem integrado, né? Não tá, não dá, nunca deu para separar. Então, as organizações passam a ter um papel de educação mesmo, né? Você fez lá 4, 8 anos de formação técnica, continua estudando, e aí você assume uma posição de liderança, mas e aí, o que que é ser líder, né? E não adianta, a empresa não dá tempo de esperar o mercado e as pessoas atrás disso. A empresa passa a ter esse papel mais importante ainda. E para mim, é uma opinião bem pessoal dentro do que eu vejo nas entregas, beira o pessoal. É impossível assim separar. A pessoa está com uma questão de comunicação, aí vai ver porque ela tem um problema de autoridade. Ou ela está com problema de tomada de decisão. Aí vai ver porque ela nunca teve que fazer. E assim vai, né? Assim se estica. Então, eu vejo muito ocupando cada vez esse papel de educação corporativa mesmo, né? Claro que o guardião disso, né? Eu falei da empresa, mas é o RH, né? O RH que tem esse olhar, né? Ou melhor, deveria ser todos os líderes, e o RH realmente é o seu apoiador, né? O servidor. Mas ainda estamos caminhando para isso. Mas vocês tocaram aí em pontos que eu queria realmente trazer, assim, se pudesse imaginar numa linha do tempo, o que que vocês acham assim que daqui a 5 anos vai ser, não sei se os desafios do RH, ou talvez quais são as tendências para os próximos anos dessa agenda do RH que vocês estão acompanhando, né? Quer começar, Tamara? Começou. Tanto faz, pode subir, fica à vontade. Normalmente é quem pergunta, né, Tamara? Vamos lá, então. É Vamos lá. verdade, boa. Assim, acho que algumas tendências que eu tenho, e aí é muito da minha experiência, o que eu tenho visto, né? Acho que pelas tendências que a gente tem vivido. Eu acho que primeiro, né? O RH tem como tendência ajudar as organizações a se adaptar a um modelo de trabalho cada vez mais flexível, né? E isso tem a ver com gerações, tá? Então, não Uhum. tem volta. Eu acho que isso começou lá na pandemia, mas eu acho que foi evoluindo de alguma forma. E a gente sabe que é um tema controverso, né? Muitas companhias aí voltando para o escritório 3, 4, 5 vezes por semana, etc. e tal. Mas a gente sabe que é um tema controverso e que o sistema de trabalho flexível, eu acho que ele veio para ficar. Então, acho que é uma tendência que o RH vai precisar continuamente trazer recursos, trazer plataformas e trazer uma cultura que permita esse trabalho flexível e muitas vezes um trabalho híbrido, tá? Acho que essa para mim é uma tendência. A segunda tendência, acho que a Tamara já mencionou, acho que é o uso de IA e automação em muito do trabalho que a gente faz. E aí talvez aqui eu trago até um exemplo que a gente tem começado agora na Bayer, que é uma plataforma que a gente chama de Talent Marketplace, onde é como se fosse um LinkedIn, né? Só que ele é corporativo e onde as pessoas elas têm acesso a diversas oportunidades dentro da organização de acordo com os skills, com as habilidades que elas têm no currículo delas, né? Então, e aí conecta essas habilidades que a pessoa tem, quer desenvolver, com, por exemplo, oportunidades ao redor do mundo. Não estou falando nem só de Brasil. Então, esse é um exemplo bem, acho que é bem inicial ainda, mas a gente tem um mundo de oportunidades para promover, né, promover o desenvolvimento humano e desenvolvimento de novas habilidades dentro das organizações. Além de recrutamento, além de gestão, avaliação de desempenho, eu acho que IA e automação vai estar em tudo isso, tá? E talvez, acho que um terceiro, talvez uma tendência aqui, é o desenvolvimento de habilidades digitais. Para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa ajudar a organização a cada vez mais focalizar nessas habilidades, porque é o futuro, não tem jeito. Então, tanto para nós, como profissionais de RH, quanto para ajudar a organização. E aí vem muito do conceito de desaprender para reaprender. E acho que é isso que a gente vai precisar cada vez mais fazer. Então, um pouco de alguns insights aqui que veio para mim sobre tendências de futuro. Eu acho que ótimos pontos, né, Ju? E acho que também, sem sombra de dúvida, seriam os meus pontos aqui, sob a perspectiva de tendência, né, dos maiores. E aí, acho que reforçando os pontos que você trouxe, como que
como que a gente trabalha, né, e prepara a liderança para viver tudo isso, né? Então, sem sombra de dúvidas, como o Marcelo também estava comentando, acho que trabalhar a educação, o desenvolvimento da liderança e das equipes num movimento de trabalho flexível, num movimento de pejotização, né? Agora, havendo uma discussão aí que vai revisitar não só modelos de trabalho sob a perspectiva de modelos híbridos e home office em si, mas novas formas de trabalho, né? Eu acho que o futuro vai trazer para a gente, provavelmente a tecnologia também, uma amplitude sobre essa coisa tradicional da estrutura, né, das organizações, né? Então, eu vou ter muito mais parceiros que eu vou contratar por um tempo determinado para executar uma determinada atividade. As pessoas sendo contratadas de forma mais autônoma, prestando um serviço, enfim, como lidar, né, com o desafio de desenvolver a liderança e desenvolver cultura, como a gente estava falando aqui, diante desse novo cenário, né? Então, de novo, só trazendo cada vez mais complexidade, né? Mas, por Sim. outro lado, uma evolução, né? Então, que bom, né, que a gente talvez evolua para modelos mais flexíveis. Eu acho que hoje o modelo de trabalho ele é super tradicional, conservador, são 10 horas de trabalho, começar a olhar para isso tudo, e eu acho que o futuro, e principalmente com a vinda da tecnologia, da inteligência artificial, vai poupar, né, trabalhos mais operacionais, que as pessoas possam, né, ter uma entrega de um trabalho muito mais estratégico, né, um trabalho muito mais analítico. E aí o desafio do RH, como a gente bem estava dizendo aqui, é como trabalhar, né, o desenvolvimento e o crescimento aí dessa liderança e a cultura, né, restabelecendo, reconstruindo, porque no final das contas é isso, esta cultura que vai aos poucos se transformando aí à medida que o futuro apareça, né? Então acho que esses são dois pontos também bastante importantes, né, cultura e liderança. Eu tenho percebido, tem dados, né, que mostram que números de CLTs nas empresas têm diminuído e aumentado, os PJs, a terceirização, e que para mim, aí é uma opinião pessoal também, faz bastante sentido. Tem a ver com o que a Ju trouxe no início lá do engajamento, né? As pessoas cada vez mais querem se conectar com um propósito, com uma causa, com um projeto, e quando termina tá tudo certo, vamos para o próximo, às vezes dentro da mesma empresa, às vezes fora. E então, agora escutando vocês assim, né? Você trouxe essa questão, a Ju também, né? Me parece que é uma grande mudança de mindset, né? A forma que a gente sabia e aprendeu e vivemos até aqui, com certeza não será nos próximos anos da Uhum. mesma forma, né? A mudança é uma constância, acho que antigamente a única certeza que a gente tinha é que ia morrer e pagar a conta, né? Eu acho que agora a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Então, Exato, trabalho de desapego exato. vai mudar e a gente precisa aprender a viver nessa mudança mesmo. É um negócio muito louco. É o sistema, né? É um organismo vivo, né? Então, muito bem. Mas vocês também mencionaram um pouco sobre liderança, né? Então, acho que vocês têm essa posição de liderança, já ocupam essa posição há muitos anos. Também eu queria escutar um pouco, agora trazer mais, sair um pouco mais da filosofia e descer um pouco mesmo, assim, enquanto líderes, e cada um tem um papel diferente hoje, mas já tiveram muitos papéis de liderança, né? Em diversas indústrias, diversos setores. A ideia aqui, né, acho que eu não falei isso no início, mas não é trazer um conceito, não é rotular, não é, é conversar mesmo, né? Então, assim, o que que vocês têm enfrentado de dificuldade hoje em liderança, né? A Ju talvez tenha uma liderança mais influenciadora, até pela posição. Uhum. A Tamara está ali direto com uma equipe grande. Então, assim, quais são os desafios que ou vocês, ou de novo, líderes pares de vocês estão passando hoje em dia, né? Legal. E assim, como você acabou de comentar, hoje eu não tenho equipe direta, né? Acho que a gente. E aí eu preciso, para poder concretizar um pouco mais, eu vou precisar trazer um contexto que nós estamos vivendo, mas onde a gente passou por uma. Estamos passando por uma transformação cultural, e aí meu principal desafio é cultural, sim, né? Onde a gente eliminou diversos níveis da organização. Então, muitos líderes deixaram de ser líderes formais para ser líderes influenciadores, né? Então,
muitos. E assim também é o meu caso. Então hoje eu não tenho uma equipe direta, mas eu participo de diversas comunidades e lidero diversas comunidades e projetos distintos, né, mais de curto prazo. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Eu acho que faz sentido só trazer o contexto. A nossa organização ela passou de uma organização num espaço de tempo relativamente curto, bastante hierárquico, tá? Com organogramas bem formais, com muitos níveis, líderes que tomam todas as decisões, uma carreira também que é desenvolvida de forma bastante linear e hierárquica, né? Vertical, para uma organização totalmente diferente, que a gente está falando de menos layers, né, líderes que são muito mais coaches do que tomadores de decisões. As decisões estão nos times, estão nas pessoas. Cada uma das pessoas tem o seu dentro do teu nível de responsabilidade, toma as suas decisões no dia a dia, né? Equipes muito mais autogerenciáveis, e também essa questão da carreira muito mais fluida. Por exemplo, hoje eu estou em RH, mas eu tenho habilidades que eu posso aplicar no marketing, eu tenho habilidades que eu posso aplicar dentro da área de digital, então eu posso ir lá, executo o projeto de 3 meses e volto para minha casa, que é RH. Então, e aí, assim, o meu principal desafio é ajudar a organização a fazer essa transição de cultura. Então, imagina que é uma organização enorme, com uma muito enraizada, né, numa cultura muito enraizada de muitos anos, e que num espaço curto de tempo passou por tudo isso, e isso tudo só acontece quando a cultura nova ela é estabelecida. Então, se eu pudesse resumir, meu principal desafio é esse, é ajudar a organização a passar por esse desafio cultural, né? E aí, obviamente, os líderes têm um papel fundamental, eu tenho um papel, todo mundo tem um papel fundamental, mas os líderes, obviamente, eles têm que ser exemplo, quando a gente fala em menos hierarquia, mais confiança, mais ambiente seguro para as pessoas tomarem decisões e arriscar, os líderes têm que ser exemplo nesses comportamentos. Então, eu tentei aqui concretizar, dando um contexto, mas para dizer que o meu principal desafio hoje, e o desafio de muitos líderes de RH dentro da organização, é ajudar nessa transição cultural. É essa adequação do ponto A para o É da ponto B, né? adequação. E a questão Exatamente. não é processos, de novo, é o mindset, né? Porque Total, é pensa, né? mentalidade. O líder É, muda tudo, né? Agora, por exemplo, ele tem mais autonomia, de certa forma, mas ele não tinha tanta autonomia antes. Talvez ele nem saiba o que exato. fazer com essa autonomia toda. E aí Exato. começam as diversas dificuldades aí, desafios que, putz, eu imagino uma empresa gigantesca, uma mudança global rápida. Muito bem. Foi questão de um ano, assim, né? Um ano. Em um ano, a gente fez todas as mudanças estruturais, que foi Uhum. 2024, e agora em 2025 a gente está. O que eu falo, né? Foi a parte mais fácil, teoricamente. Agora vem o É, desafio, que é cultural, que é mentalidade, que é comportamento. verdade. Muito bem, eu acho que, sem sombra de dúvidas, os desafios se repetem, a gente já falou sobre isso aqui, mas trazendo a perspectiva do contexto, como a Ju trouxe, né, a minha realidade é absolutamente diferente, né, então pensa no universo do varejo. Hoje eu tenho uma equipe que está direta comigo, né, de todos os temas aí de recursos humanos. Então, eu acho que, do ponto de vista de papel e responsabilidade, eu tenho dois grandes desafios, né? Que é, primeiro, ser uma influenciadora e gerir esse processo de transformação, de cultura, para a organização, para os demais líderes, e fazer isso também dentro da minha equipe, né? E tangibilizando um pouco mais esse desafio, o meu contexto é de uma empresa menor, né? Então, obviamente, né, comparada à da Ju, o Cabana hoje tem 500 colaboradores, uma empresa super jovem, com uma cultura extremamente informal, acelerada, com sócios, né, e liderança nesse movimento, né, de expansão, de crescimento. Então, o meu desafio é poder gerir as expectativas do meu time, poder ser bastante diretiva, porque é um time jovem e que, né, tem bastante sonhos, então, poder ter assertividade ali nas minhas decisões e na minha estratégia para poder executar, né, porque tem um desafio de execução de recursos humanos bastante importante, então exige essa assertividade. E agilidade, né? Agilidade para poder, obviamente, resolver os problemas de uma maneira mais ágil, mas
estar conectada ao que está acontecendo no mercado, no mundo, né? E trazer para dentro da organização com essa agilidade, né? Sem perder essa qualidade, sem então, eu acho hoje, né, olhando aqui para o meu papel, né, de líder nessa perspectiva, acho que esses seriam os meus principais desafios daí, né? E aí, se eu puder também complementar, Tamara, que é interessante você trazer essa perspectiva de uma empresa menor, que é, que é o sonho de uma empresa maior, que é justamente essa agilidade, né, das tomadas de decisão, na execução, numa mudança de decisão e numa mudança de Verdade. direção estratégica, onde a organização consegue se adaptar muito mais rápido e se movimentar, né? Então, essa é a maior dificuldade de uma empresa grande e que muitas vezes acaba ficando para trás em determinados momentos pela falta de agilidade. Então, um dos pontos bem relevantes desse processo de transformação que a gente está passando também tem a ver com essa questão da agilidade. É ser uma empresa Perfeito. enorme, mas com a agilidade de uma startup, com a agilidade de uma empresa pequena. Então, esse ponto da Legal. agilidade é fundamental e é o que faz É. a empresa conseguir reagir muito rápido às tendências de mercado, competidores, novos produtos, novos serviços. Então, acho que é bem interessante esse ponto que você trouxe e eu acho que é uma realidade que as empresas grandes também buscam, mas obviamente com muito mais dificuldade. Eu tenho atendido algumas, bom, diversas, né? Mas um exemplo que eu queria dar, que são só uma das áreas principais dessa empresa tem quase 3.000 líderes. Então, você imagina uma empresa com 3.000 líderes, né? O tamanho, Uhum. né? E a principal reclamação, embora das pequenas não muda muito, né? É esse distanciamento entre os pipelines, né? E quando Tá. você falou desse achatamento, Ju, eu acho que traz uma proximidade maior. Ao mesmo tempo, cada um tem a sua agenda. A agenda precisa, trabalhos foram de alguma forma acumulados, né? Agora eu preciso fazer o meu trabalho de alguém que estava abaixo de mim. Então, eu sinto, ainda tenho percebido muito esse distanciamento que tem a ver com aquela conexão que você falou, Tamara. Ainda hoje a gente conversou de um projeto que a gente vai entregar agora em julho, e, cara, basicamente é esse negócio do engajamento, da conexão, assim, parece que as pessoas que a gente tem conversado assim, não é falta de engajamento, elas estão engajadas, elas trabalham, mas parece que elas estão apertando o botão, estão no nível assim de fazer. Não está nesse nível do ser, né? De ela sentir realmente algo que tem a ver com ela. E o que ela está fazendo dentro da empresa é uma parte disso, né? Eu tenho minha carreira, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero fazer aqui nesse mundo, e essa empresa tem um papel importante nessa minha carreira. Não, parece que existe essa desconexão. E aí, para mim, o principal problema que eu vejo de líderes, pelo menos é o que eu tenho observado, e não é tão recente, não, mas parece que agora está exacerbado assim. É que muitos líderes não aprenderam a ser nem líderes de si. Essa frase parece meio romantizada, assim, sabe? Mas eu vejo eu aqui com todo o conhecimento, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu faço, estou aprendendo a ser pai todo dia. Meus filhos me dão um baile aqui. Cara, se eu não consigo. Pensa assim, minha filha no outro dia estava com uma dificuldade numa matéria que ela não gosta, não foi muito bem. Como é que eu engajo minha filha para estudar? Eu vou pelo autoritarismo? Não, eu não, né? Então, assim, se eu não consigo nem engajar minha filha a fazer ela enxergar algo, ela gostar ou não, mesmo sem gostar, como é que eu posso liderar uma equipe e trabalhar essa questão de engajamento, e trabalhar turnover, e trabalhar questões de comunicação, e assim vai, né? Todos os desafios que tem. Então, me dá muito uma sensação dessa falta de ser líder de si mesmo, e por isso, de novo, o papel da empresa educar o que é ser líder. Eu escutei esses dias numa empresa assim. É uma frase que vocês já devem ter escutado também, né? Que é tipo assim, né? Cara, você não, hoje o líder falando, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, assim você está descendo para operação, tal, então você precisa subir no pipeline, ocupar a sua cadeira. E a pergunta do cara foi, cara, então eu vou fazer o quê? Então, assim, ele não sabe nem o que que é ser líder. Qual que é o papel e responsabilidade que é esperado dele? E aí, provavelmente, porque a empresa também ainda não deve estar muito claro, em diversos outros pontos que pode se analisar. Então, para mim, essa questão de liderança é o maior problema das organizações, porque são os líderes que estão fazendo os acertos e os erros, né? São os líderes que estão conduzindo as tomadas de decisões certas ou erradas. Tudo passa por um líder de alguma forma, né?
E não sei o quanto a gente está pronto assim para ser líder. Tá tranquilo aí para vocês ser mãe aí da Lolô, do Fefe? Tá sossegado, é isso? Já estão Tranquilo. dominando, esse não é mais um problema, não é isso? É, para Os mim, problemas, os desafios, na verdade, só vão mudando. Eles não aumentam mas eles vão mudando. Sempre há Muda, é desafios, né? verdade, né? Cada fase é uma prin- fase. principalmente com a idade deles, né? Aí eles vão crescendo, a gente vai tendo novos desafios. Eu gosto muito de fazer essa correlação assim de vida pessoal com profissional. Eu queria, já que eu falei um pouco aí de vida pessoal e profissional, eu queria trazer essa pergunta para vocês, né? Como é que é para vocês, e aqui eu peço até licença, porque eu não sei me expressar muito bem, porque eu não sou mulher, né? Mas é um tema que muito falado, a Ju trouxe diversidade, ele falou do DEI no início, né? Como é que é ser mãe, ter uma carreira bem-sucedida, uma carreira, vocês se tornam autoridades aí na posição de vocês, conhecidas no mercado, ainda ser mãe, ainda ser esposa e passar por todas as dificuldades que a gente sabe, de salários menores do que os homens e condições de, enfim, né? Queria saber para vocês, como é que é isso, né, para vocês? Bom, vamos lá. Pergunta tranquila, Ju, essa daí. Tá super, Ju até super. respirou, né, Ju? Até respirei, até respirei. Olha, é um desafio diário, mas eu sempre falo que assim, se você, falando agora do trabalho, se Uhum. você faz o que você gosta, as coisas ficam bem mais tranquilas. Eu não digo fáceis, né? A vida não é fácil, os desafios são diários, mas tudo pode ficar mais fluido se você está envolvido e fazendo algo que realmente você tem paixão, que você gosta de fazer. Tá? Acho que esse para mim é o primeiro ponto. É óbvio que temos que segurar muitos pratinhos todos os dias, né? Como você falou, maior prato de mãe, esposa, é profissional, é atleta, é amiga, enfim. Filha, né? Filha, Filha, né? exatamente. Porque Opa, os esse pais aí dão pouco agora, trabalho também, né? eu estou numa fase que realmente Tá estou dedicando exigindo, né? um tempo relativamente alto para os meus pais também. Isso é um excelente ponto que você trouxe. Mas assim, acho que o que eu costumo usar muito, que me ajuda muito no dia a dia, eu acho que primeiro é priorizar. Então, assim, tem momentos que eu vou priorizar meus pais, tem momentos que eu vou priorizar meu filho, tem momentos que eu vou priorizar minhas. Né? Então, acho que usar da priorização em determinados momentos e disciplina, planejamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me planejar, né? Todo domingo à noite eu me planejo para ver como é que vai ser minha semana, eu planejo minhas atividades, eu planejo para, obviamente, eu ter um equilíbrio de tempo entre trabalho, entre estar com o Fefe, o meu filho, entre me cuidar, entre Hum, talvez eu precise naquela semana ir ao médico. Então, eu acho que eu uso muito do planejamento, eu uso muito da disciplina, e mais uma vez, eu acho que fazer o que eu gosto acaba facilitando bastante as coisas. Então, são alguns pontos aí que me ajudam no dia a dia. muito bom. E você, Tamara? Ai, legal, muito bom, Ju. Ai, eu tô aqui pensando, o que que eu vou Hum, abordar aqui de desafio? Eu acho que são desafios diários, né? hum, Eu acho não, né? Eu tenho certeza. A mulher ainda vive muitos desafios, né? Existe um desafio de reconhecimento de voz, existe um desafio de igualdade, existe um desafio de equidade, existem vários desafios. E eu sinto eles, no, né? Eu os percebo no dia a dia, mas eu tenho usado eles como um sentido motivador aí para eu de alguma forma, poder lutar e como uma representante feminina aqui, como uma representante mulher, mostrar que é possível, né? É possível a gente, como a Ju trouxe, né? A gente priorizar, a gente se organizar e poder fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, ser o exemplo para o filho também, né? Esses dias eu fiquei super emocionada. Estava conversando com a minha filha no carro, tal, e Lulu, o que que você mais gosta de fazer? E aí ela falou assim, mamãe, eu gosto de ler os livros e estudar, assim como você. Eu ó. nunca tinha, eu nunca tinha percebido. É muito louco, Que né? orgulho! Mas
bonitinha, né? Ela é super pequenininha, ela nem compreende isso direito que ela falou. Mas o que me surpreendeu foi essa coisa do exemplo arrasta, sabe? É isso, filha, né? Assim, que lindo. Eu nunca tinha imaginado quanto que talvez ela me observasse lendo, estudando, fazendo uma coisa ou outra, né? Trabalhando. Outro, essa semana também, eu cheguei tarde do trabalho e ela estava perguntando para minha mãe, porque ela fica com os meus pais, inclusive agora ela está com eles. Uhum. E minha mãe falou, filha, a mamãe vai demorar um pouquinho, porque a mamãe está no trabalho. Eu sei, vovó, a mamãe está fazendo coisas importantes. Ó, Olha o nível de consciência. Eu achei tão bonitinho. Mas eu acho que isso de alguma forma, é o que, e acho que é um pouco do que a Ju falou, assim, é o que a gente transmite, né? A mamãe ama fazer o que a mamãe faz. A mamãe faz com amor, a mamãe faz com carinho, a mamãe faz coisas importantes no trabalho, né? Então, eu acho que me alivia de alguma forma também essa coisa da culpa, né, Ju? Porque não é, Sem dúvida. dizem que ser mãe é ganhar uma culpa junta, né? Então, é isso, eu sinto culpa, né? Todos os dias, poxa, eu tô chegando tarde para ir buscá-la, mas a vida é um equilíbrio, né? Vai ter dia que eu vou sentir mais culpa, vão ter dias que eu vou escutar essas pérolas dela e que eu vou dizer, poxa, que bom, vale a pena, né? E aí acho que o segredo é esse, né? É priorizar, é entender como que eu me equilibro, né, diante dos desafios, né? De ser mãe, de ser profissional, né? De ocupar, né? De ter todos esses papéis aí para administrar, ser filha, como o Marcelo disse também, acho que é um grande desafio, ser irmã, ser mãe, enfim. Acho que o desafio é poder ter consciência de todos os papéis e entender como que a gente equilibra eles no dia a dia, né, da melhor forma, né? pois é, um aprendizado eterno que a gente possa levar essa paixão, né? Vocês falarem dos filhos, a gente sente que tem um carinho, né? Que a gente possa levar isso para as empresas, né? Porque nós somos esses exemplos também, né? E o RH tem um papel bem fundamental, né, no meio disso tudo, né? E a Ju trouxe um ponto que eu acho bastante relevante, né? Que é esse autocuidado. E acho que esse autocuidado, ou a falta dele, que muitas vezes vai levar a um burnout ou levar a todas as questões que a gente tem conhecido hoje. E aí a Ju trouxe rituais, eu queria compartilhar um ritual que eu faço que me ajuda muito também. Praticamente assim, tava 80, 90% dos meus dias, então salve uma vez ou outra, né? Eu paro 30, 45 minutos à noite e eu vou fazer minha meditação. E primeiro eu me organizo, vejo o que foi o dia, o que passou, organizo o dia seguinte. E chega um determinado momento que eu vou trabalhar esse autoconhecimento mesmo. Vou observar o que eu senti, o que foi fácil, o que me deu mais prazer, o que me deu menos, o que eu posso fazer diferente. Não tanto no sentido de analisar e de talvez até entrar numa culpa, mas no sentido de observar mesmo e observar a minha evolução, e observar o que eu estou conseguindo fazer que eu não conseguia fazer, olhar as conquistas, sabe? Celebrar. É um momento meu, assim, um momento que não é com filho, não é com esposa, não é com cliente, é meu. Eu sozinho no escuro ali, às vezes é uma música, enfim. Isso me ajuda muito a me organizar para ir dormir. Aí quando eu vou dormir, eu estou tranquilo, já estou em calmo, né? Parece que tudo tinha que ser feito, foi feito. Aí o dia seguinte eu acordo melhor. Então, esse é um ritual que eu tenho feito muito para trazer esse autocuidado, para trazer esse lugar do autoconhecimento, que a gente falou pouco aqui, mas ele apareceu também, assim como cultura entre linhas, que eu acho que talvez seja o caminho para a gente conseguir passar por essa. Não é nem passar por essa tempestade, que eu acho que não é mais uma tempestade, né? Esse é o novo mesmo, vai ser assim mesmo, vai passar por tudo isso, né? Muito bem, eu queria trazer, já começar a me organizar aqui para a gente ir para o final, embora tenha mais algumas perguntas. Poxa, acho que vocês são pessoas com tanta experiência, embora de gerações diferentes, né? Cada um tem a sua história, mas se vocês pudessem dar uma dica, talvez para essa nova geração, ou esquece gerações, esquecem rótulos, né? Pessoas que estão assumindo posições de liderança, porque não se trata só das jovens, tem pessoas com mais idade. Qual que seria essa dica, assim, para você que está assumindo uma posição de liderança? O que que vocês diriam para ela, assim? Tipo, não desista, né?
E Eu tem acho muito que o primeiro, sentido, né? é verdade. Eu acho que o primeiro recomendação, a primeira recomendação que eu daria, ou a dica, é de ser exemplo, porque eu acho que o exemplo ele é muito poderoso em todos os aspectos, tá? Eu acho que ele é poderoso no aspecto comportamental, na maneira como os líderes tratam as pessoas, na maneira como os líderes tomam decisões, na maneira como os líderes se comportam diante de um público, enfim. Eu acho que em N aspectos a gente sabe o poder que tem, o impacto que tem o comportamento do líder nas organizações, nos times, nas equipes. Então, ser exemplo é o primeiro, talvez acho que a primeira dica e talvez uma das mais poderosas. Eu acho que o segundo seria exatamente o aspecto do autoconhecimento, né? Invista em você para você entender os seus limites, você entender as suas motivações, entender o que te engaja, como você pode se cuidar, inclusive ser exemplo no autocuidado é fundamental, tá? Porque acho que isso tem um poder de influência enorme também, seja para o positivo ou para o negativo, tá? Então acho que talvez essa seria a segunda. E a terceira, eu acho que, e aí passa um pouco pelo aspecto cultural que a gente está vivendo, que é do empoderamento. A gente tem falado muito de empoderamento, que nada mais é do que confiar nas pessoas para que elas tomem as decisões dos trabalhos dela. Porque isso tem um aspecto não só motivacional muito grande, como um aspecto também de desenvolvimento das pessoas, de desenvolvimento de um olhar crítico sobre a solução de problemas. Todo mundo tem que solucionar problemas todos os dias. E se você toma decisões pelos outros, você não está ajudando. Então, empodere, confie, esteja ali para apoiar, respeite o espaço do outro, e eu tenho certeza que, né, acho que a gente vai ganhar muita agilidade, eficiência e pessoas muito mais engajadas e motivadas por uma missão, por uma visão e um propósito dentro da empresa. Acho que seriam algumas das coisas que vêm à minha cabeça nesse momento. Eu fico E você, pensando se eu Tamara? tivesse recebido essas dicas quando eu estava começando, né? Por que Então, ninguém me deu essas dicas, né? As Verdade. exato. dicas, né, são E algumas valiosas, delas né? eu descobri agora também, É, porque no recente. fundo é isso. A gente, talvez É, alguns vão entender o que você está falando com o tempo. Depois de É, 10 anos, fala, nossa, agora eu entendi o que que a Ju estava falando lá. Né? Porque precisa é. viver um pouco disso, né? E você também. Eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, com relação a essa questão do autoconhecimento. Esses dias eu estava escutando um podcast do Diego Barreto, do iFood, e o entrevistador perguntou para ele, né? Fez a mesma pergunta que você fez aqui para nós, né, Marcelo? E aí eu achei super interessante a perspectiva que ele trouxe, né? Ele falou justamente a palavra autoconhecimento, né? O líder precisa se conhecer, né? As pessoas precisam se conhecer, né? Esse aspecto de saber de si, né? Saber para quem você é, né? O que você quer, quais são suas escolhas, quais são suas características. Ter domínio sobre isso é fundamental para que você ocupe, né, o seu papel de líder de si, né, na vida e de líder dentro da organização, né? Porque se você não se conecta com isso, né, sob a perspectiva pessoal, você também não vai fazer isso dentro da organização. E aí, autoconhecimento, então, fundamental, e aí construindo uma história através do autoconhecimento, né? Para mim, é muito importante a gente saber para onde a gente vai, né? Eu converso com muitas pessoas no dia a dia, do RH, às vezes em processo seletivo, não? Mas qual que é o seu objetivo, né? Para onde você quer ir, né? Eu quero, mas o que que você quer fazer? O que que te dá prazer, né? Então, ter essa perspectiva do para onde você vai com clareza, que se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, né? Então, Hum. ter foco, ter disciplina, porque isso é muito importante, né? Se a gente não tem foco, não tem disciplina, a gente se perde no meio do caminho, né? Então, eu acho que isso é super importante. E acho que a gente já falou sobre isso aqui, de alguma maneira, né? Ter a mente aberta, né? Flexibilidade na mente aberta, porque tudo que a gente, toda a certeza que a gente tem é que tudo que a gente sabe, a gente vai de alguma maneira desconstruir para reconstruir, né? Então, ter uma mente aberta para o novo, para o que está acontecendo, para
entender, né, para poder entender todo esse movimento do futuro é fundamental, né? Senão a gente vai ficar sempre preso nas crenças antigas, né? Na forma antiga de operar, e aí, claro, estaremos, né? Porque a gente viveu de alguma forma essa história, mas como que a gente se policia, né? Se cuida para que a gente esteja atento e aberto para as coisas novas que estão aparecendo e novos aprendizados e ressignificações aí né, de formas de fazer, né, de gerir uma organização, né? Eu queria, talvez, para não ser repetitivo nesse sentido, trazer dois pontos que eu também acho importante, né? Um deles, que tem sido também falado bastante, né, é a famosa vulnerabilidade. Eu acho que o líder precisa entender, principalmente quem está começando, você não precisa saber de tudo, cara. Você não sabe de tudo. Pede ajuda. Tenha aliados ao seu redor. Tenha pessoas que você pode buscar uma orientação, seja inclusive do âmbito pessoal, seja no dentro de uma empresa, seja técnico. Pede ajuda, cara. Isso vai, inclusive, mostrar que você é humilde, que você quer aprender, que você quer sair daquele lugar. E isso é tão difícil, né? Hoje em dia, os líderes parecem Sim, que precisam dominar tudo. E quanto mais sobe, mais esse peso vai sendo criado. E não precisa, cara. Não precisa, assim. E uma segunda que eu acho, assim, sabe? A gente está precisando respirar um pouco, sabe? Respira um pouco. Dá aquela piradinha de 3 segundos, quatro, volta para o centro, porque você é o líder, cara. Você está conduzindo um barco ali com algumas pessoas, ou com áreas, ou com negócio, com produtos. Volta para o centro de novo. Se reorganiza. Faça uma pausa, se reorganiza. E vai dar certo, sabe? Vai. Eu fico pensando, se eu tivesse lá na frente, ou melhor, aqui, falando para o Marcelo lá de trás, eu diria assim, sabe? Vem, vem, vai dar certo. Com cuidado, com respeito, né? Tem uma atenção, mas pode vir, vai dar certo, sabe? Então, dá uma piradinha, respira e bora lá. Bora que amanhã é um novo dia. você me fez lembrar agora tem um livro que chama Sete Práticas, na verdade chama Liderar com Respeito, né? E Hum. liderar com respeito não é dar dizer bom dia, boa tarde, muito obrigada, né? Liderar com respeito é tudo isso que você falou agora. Em outras palavras, é tudo isso que você trouxe. E a gente eu tenho estudado muito isso porque a gente aplica em metodologias Lean nas plantas onde a gente atua, Uhum. tem tudo a ver com metodologia Lean, né? Mas quais são essas práticas, né? Elas passam por uma escuta muito genuína, né? Realmente uma escuta genuína e ativa, passa por ensinar, mas passa principalmente por aprender, apoiar as pessoas, estar ali, né, realmente para desenvolver esse olhar crítico para que as pessoas se desenvolvam e não resolver problemas pelos outros. E o último, que ele tem até uma palavra em japonês que chama Genba, que significa ir onde as coisas acontecem. A gente usa muito nas plantas porque você não resolve problemas, você não lidera estando numa sala com ar-condicionado. Você lidera quando você está lá na planta, lá no chão de fábrica, conversando com as pessoas, apoiando, ouvindo, compreendendo e dando o suporte necessário. E o game é isso, é você ir aonde as coisas acontecem. Então, acho que, querendo ou não, acabou passando um pouco pelo que você acabou de trazer, Mar, isso é liderar com respeito. É isso, fazer parte, né? Fazer as pessoas se É, sentirem parte, estar presente, né? exato. Muito bem. Eu acho que a gente está chegando aí ao final, sei lá do quê, porque a gente pode continuar essas conversas em outros momentos. Eu queria aproveitar para agradecer, de verdade, assim, é um privilégio poder conhecer vocês duas pessoalmente e ter tido essa conversa curta, né? Temas complexos de falar em pouco tempo, mas eu particularmente gostei bastante. É, Queria passar a palavra aí para a Ju, depois para a Tamara para trazer suas últimas palavras. E eu queria, uma das coisas que eu queria escutar também de vocês duas é como é que vocês estão se sentindo agora, sentimento mesmo. Depois dessa quase uma hora aí de conversa, como é que você está se sentindo agora? Passo a palavra aí para você, Ju. Bom, palavras finais. Primeiro, mais uma vez agradecer a oportunidade de conhecer ainda mais o Mar, apesar de mais de 20 anos juntos. A gente nunca conhece o suficiente,
Acho que Sim. cada conversa é uma oportunidade para conhecer mais. E, Tamara, foi um prazer enorme saber um pouquinho da tua trajetória também. E espero que essa seja a primeira de muitas conversas. Então, eu espero convites futuros. Acho que esse é o meu primeiro Uhum. ponto, né? De Uhum. palavras finais. E como eu me sinto? Eu me sinto feliz de poder compartilhar, de poder ouvir e aprender diferentes histórias, e me conectar com pessoas diferentes de mim, né? E energizada, né? Apesar de ser, a gente está mais no final do dia, mas quando eu falo do meu trabalho, eu me sinto muito energizada. Quando eu falo do meu trabalho, de como eu equilibro tudo isso. Então, acho que essas duas palavrinhas, feliz e energizada, é um pouco como me descreve nesse momento. Bem, obrigado, Ju. Muito bom. E falando um pouquinho como, começando ao contrário aqui, né, como eu estou me sentindo, Marcelo. Primeiro, super grata, né, num lugar de gratidão aí pela lembrança, né, contente também de poder ter tido esse momento aqui contigo, que é uma pessoa que eu admiro muito e que estamos, né, nessa trilha aí da jornada do conhecimento, que foi um grande mestre aí para mim, no final das contas, né, nesses últimos anos. E um prazer também super aí conhecer a Ju, que legal. Vamos com certeza aí abrir portas se abrem para que a gente faça muito mais trocas, né, Ju? Com certeza. A gente pode E fazer a próxima conversa lá no Cabanas, hein? isso Boa! Tomando milkshake de pistache, né? um milkshake É de isso aí. pistache, uma torta, Que muito bom. delícia. É, Eu me desculpa, senti Tamara, super, pode continuar. imagine, Marcelo, super feliz, leve, com a certeza de que eu tô onde eu deveria estar, né? Sabe aquela certeza de que gostoso, né? Tô ocupando o meu lugar, né? Aqui feliz, falando do que eu gosto de fazer, do meu propósito, né? Dos meus desafios aí como executiva de RH. Então, feliz, feliz, leve e grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uhum. Muito bem. Eu me sinto, acho que grato também e estou feliz. Estou feliz, assim, estou esboçando minha felicidade no meu sorriso. Não sou de sorrir tanto. Acho que eu preciso sorrir mais na vida, que faz bem, né? Eu gostei aqui dentro do que foi possível dessa nossa conversa. E eu acho que eu reforcei diversas coisas na nossa conversa de hoje dentro de mim. Uma que somos muito mais parecidos do que diferentes. E que eu acho que chegou a hora, assim, realmente a gente ter um olhar para o ser humano, né? Que há dentro, né? Para essa humanidade que habita dentro de nós, né? Então, eu espero de verdade que muitas pessoas possam assistir trechos, pedaços, recortes, possam aprender, compartilhar e deixem seus comentários nas redes sociais. A gente vai ali conversando. Acho que isso aqui é só um início. Obrigado mais uma vez, excelente noite. A minha meditação hoje eu já fiz, então hoje agora já estou pronto para dormir. Excelente, muito bom. Obrigada mais Gente, uma vez. Obrigada.